Muito bem, nós sabemos que na vida de Jesus se cumpriram mais de 300 profecias. Se cumpriram à risca. Não há uma profecia sequer sobre a vinda de Jesus como homem, sobre o dar a sua vida em resgate de muitos, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre a ascensão aos céus, sobre assentar-se à direita do Pai e interceder por nós, que não tenha se cumprido em Jesus. Yeshua de Nazaré. Sabemos que Ele voltará e virá para reinar, e virá para implantar o milênio, implantar o seu reino glorioso. As Escrituras nos falavam de Jesus lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 25 e 26. O Senhor dava exatamente o tempo quando o Messias deveria vir ao mundo. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Daniel 9, 25 e 26 e diz: Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse texto está dizendo a respeito do ungido de Deus, do ungido que Ele haveria de enviar. E Ele conta 62 semanas, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Aquela ordem dada por Ciro, que está ali no finalzinho do segundo livro dos Reis, que está ali no comecinho, não é? do livro de Esdras, aquele decreto de Ciro liberando os judeus a voltarem para a sua terra e reconstruírem Jerusalém. Desde que esta ordem foi dada até ungido, 62 semanas. Cada dia sendo contado como um ano, dá exatamente a época quando João Batista e Jesus de Nazaré nasceram e tiveram seu ministério terreno em Israel. Exatamente. Eles sabiam que aquele era o tempo. Os estudiosos das Escrituras, os doutores da lei, sabiam que aquele era o tempo. Portanto, quando João Batista surgiu no deserto, ele teve um nascimento tão sobrenatural, era filho de um sacerdote, Zacarias, e de Isabel, uma mulher já velha, seus pais já idosos, e Isabel era estéril. E o anjo do Senhor aparece a Zacarias quando ele está lá no Santo dos Santos, quando ele está ministrando no santuário. Então o anjo do Senhor vem e lhe diz: tua esposa conceberá. Zacarias fica mudo por um tempo, porque ele não creu. Como será isso possível? Minha esposa é estéril, já está velha, é impossível. O sinal é este: você vai ficar mudo. E Deus havia dado o nome do menino, João. João. E João Batista vem, ele tem esse nome de o Batista, porque ele foi chamado para batizar, para imergir as pessoas ali no Rio Jordão para a remissão dos seus pecados. E João, quando vem e está pregando, todos vêm lhe perguntar: tu és o Cristo, tu és o Cristo. A palavra dele era muito forte, era uma palavra de santificação. João não tinha medo de ninguém. João punha o dedo no nariz das pessoas e dizia: você está errado, vocês soldados romanos, vocês soldados do templo, vocês fariseus, você Herodes. Ele apontou o pecado do rei. João não tinha medo, mas João foi perguntado a ele: tu és o Cristo? Olha que está no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 19 ao 29. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João disse: eu não sou o Cristo.
Mas quando Jesus foi perguntado, ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Quando o sumo sacerdote lhe pergunta, e esta foi a razão, ou esta foi a condenação de Yeshua, de Jesus, à cruz, porque eles disseram: blasfemou, ele se fez Deus, ele se fez um com Deus, ele blasfemou. Quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus, na reunião ali do Sinédrio, naquela noite, quando o Senhor foi traído, ele pergunta, o sumo sacerdote: eu te conjuro diante do Deus vivo, tu és o Cristo. Esta expressão, eu te conjuro, é muito forte num julgamento. É como hoje, nos países cristãos, no julgamento, a pessoa colocar a mão sobre a Bíblia e jurar dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Porque se crê, os países cristãos, os cristãos creem que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Então, diante daquele juramento, se tem de dizer a verdade. Conjuro-te perante o Deus vivo era uma chamada muito forte, da qual não se podia desviar, para falar a verdade. Tu és o Cristo? O sumo sacerdote lhe perguntou. E Jesus disse: tu dizes. E vocês verão os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Vocês verão. Jesus confirmou: eu sou o Cristo. Mas João disse: eu não sou o Cristo. Jesus confirmou sua divindade. Jesus foi condenado à cruz não por ser homem, não por ser um profeta, como os islâmicos dizem que ele é apenas um homem, filho de Maria, apenas um profeta. Ele foi condenado à cruz não é porque ele era um homem, não é porque ele era um profeta, é porque ele disse que era Deus, o Filho de Deus. Ele afirmou isto e foi condenado por isto. Várias vezes os judeus pegam em pedras para matar Jesus, porque disseram: tu te fazes Deus, tu te fazes um só com Deus, isto é blasfêmia, você deve morrer. Jesus não foi condenado por ser homem, nem por ser profeta. Jesus foi condenado por dizer: eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus que se fez homem. João Batista confessou e não negou, ele disse: eu não sou o Cristo. O texto continua dizendo: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, fazei veredas retas ao nosso Deus, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Os fariseus eram aqueles que estudavam as Escrituras, eram aqueles que procuravam se santificar, eram aqueles que eram os líderes religiosos na sua época. E eles então perguntaram a João: tu és o Cristo? Não? Então por que você batiza? Se você não é o profeta, se você não é o Cristo, por que você batiza? Ele disse: olha, eu batizo vocês com água, mas no meio de vocês está aquele que é mais poderoso do que eu. Ele diz em outro texto: aquele que já existia antes de mim e vos batizará com o Espírito Santo. Jesus de Nazaré.
Yeshua, o Messias, Ha-Mashiach. É muito lindo nós percebermos isto. O Senhor nos mostrando que João, ele testificou a respeito de Jesus. Ele é o Cristo. Eu não sou o Cristo. E se os islâmicos, se os judeus creem que João Batista era um profeta, creem que a palavra dele era a palavra de Deus. E João aponta Jesus como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como ungido de Deus, o prometido que traria salvação à humanidade. Amém? Bem, estamos trazendo para você os fundamentos da fé cristã. Jesus tem as duas naturezas. Ele é Deus que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida na cruz, por minha causa, por sua causa, para o perdão dos nossos pecados. Você já recebeu este perdão? Você já recebeu a salvação que há em Jesus? Você crê na palavra de Deus? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Tu foste enviado pelo Pai e que Tu és Deus, Deus que se fez homem, habitou entre nós. Deus Emanuel, eu creio que somente em Ti há salvação. Eu creio que a Tua morte ali na cruz do Calvário me traz vida eterna. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, e me deste o Teu Espírito Santo como selo, como penhor da minha salvação. Por isto, nesta hora eu me entrego a Ti. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me certeza de salvação, pois eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.